Responda para mim aqui, quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro? Usou quichute? Teve bicho de pé? Tomou banho de rio? Subiu na árvore, o gai quebrou? Teve piolho? Você foi feliz? Porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincava na rua, eu não é? E a mãe falava, volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim no pescoço. E a mãe falava, vai tomar banho. E você falava, não sujei não, mas vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada. Nós tinha medo assim, nos troços perigosos, igual assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? Eu não. O velho do saco fazia sabão de nós, não é verdade? Nós contávamos história de fantasma na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tinha medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol? Triglicerídeos? Hipertensão arterial? Hoje o porco tem gripe. O frango está resfriado. A vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo à sua memória a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho, branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult, mais de um, que fazia mal. Rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. Eu tomo é tudo. Ô, vida difícil. Hoje seu filho fala assim, é bife de novo? Quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão High Definition. Nós tínhamos o raio do chuvisco. Eu não é? Alguém na janela gritando pro outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! Aê! Você ensinou seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e dizia para ele, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas, pelo menos umas 10 vezes no dia. O pai chegava em casa e outra coisa, batia em quem aqui apanhou? Levanta a mão. Você ficou doido? Virou serial killer? Não, mas você aí, hoje pode bater, mas não. O menino fica traumatizado. É? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, quer criar lei. Esse dia eu falei para meu filho, eu vou bater em você. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não, violência doméstica. Mas criança tem que apanhar. Nós apanhava. Se o pai ameaçasse a gente, ó, você vai sair comigo, se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje, as mães, ó, eu vou levar você, garoto, mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança, arrebentar. Aí ele faz bagunça, a mãe o que fala? Eu te avisei. Bate? Que não corrige não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina.
A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, porque as crianças são doidas, ele precisa de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar sua esposa. Aprenda a honrar seu marido. Aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites. Você, quando corrige um filho, isso é honra. Disciplinar um filho é honrá-lo. Então chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, para brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar. Mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele, e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja. A senhora não anda com Deus. Ah, criei meu filho na igreja e hoje ele desviou. O que aconteceu? A Bíblia não manda ser criado na igreja, manda ser criado no caminho do Senhor. E uma das etapas do caminho é a igreja. Nossa igreja começa no nosso lar. Por quê? Porque quem pode resolver é você. Deixando os valores de Deus entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais. É assim que funciona, sabe? Isso para mim é que é maravilhoso. Isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios. Olha que meu pai casou 8 vezes. Me deram para 5 lares diferentes. Sabe com quem eu aprendi a ser marido? Aqui, ó. A Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive. A Bíblia me ensinou. Então, que nós sejamos ensináveis, capazes de aprender e de colocar em prática. Você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida. Sabe, essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa. O Shrek. Ele pode sair daqui como encantado. E o burro, nem se fala, é na verdade. Então é isso. Diga para quem está do seu lado assim: você pode ser feliz. Bom, você acabou de ouvir uma perfeita reflexão do pastor Cláudio Duarte. Isso reflete muito sobre o caso recente sobre a moça da janela do avião. Para reforçar essa mensagem, trago para vocês um pouco mais dessa reflexão e o impacto que ela está causando na sociedade atualmente. Nos últimos anos, temos observado uma mudança significativa no comportamento das crianças e na forma como elas são criadas. Se voltarmos para os anos 90, encontramos um cenário muito diferente do que temos hoje. Naquela época, a infância era marcada por maior simplicidade, autonomia e um certo não que vinha com frequência. Já atualmente, o excesso de permissividade e o foco desproporcional no bem-estar imediato da criança tem moldado uma geração com características bastante distintas. Mas o que isso significa para o futuro da nossa sociedade? Na década de 90, as crianças tinham mais liberdade para explorar o mundo ao seu redor. Elas brincavam na rua, inventavam jogos e aprendiam a lidar com frustrações naturais, como não ganhar sempre no jogo ou não conseguir algo que desejavam. Essas experiências, aparentemente simples, eram cruciais para o desenvolvimento de resiliência e empatia. As crianças eram ensinadas a esperar, a dividir e a respeitar o espaço do outro. Esse tipo de criação ajudava a formar adultos mais adaptáveis e capazes de enfrentar os desafios da vida. Em contraste, as crianças de hoje crescem em um ambiente mais protegido e hiperestimulado. Tablets, celulares e videogames oferecem distração constante, e os pais frequentemente cedem às exigências dos filhos para evitar confrontos. Esse comportamento não é apenas uma questão de conveniência, mas também uma tentativa de preencher lacunas emocionais em famílias cada vez mais ocupadas. No entanto, ao fazer isso, os pais podem estar criando uma geração menos preparada para lidar com frustrações e adversidades. Uma das diferenças mais marcantes é o papel do não. Nos anos 90, ouvir um não era algo comum. Ele ensinava limites,
Ajudava a criança a entender que nem tudo seria como ela queria e que os desejos dos outros também importavam. Hoje, muitos pais têm dificuldade em negar algo aos filhos, seja por culpa ou pela pressão social de serem pais perfeitos. Essa ausência de limites pode resultar em crianças que não compreendem o conceito de responsabilidade e respeito ao próximo. Esse comportamento reflete diretamente na sociedade. Crianças mimadas têm maior dificuldade em lidar com as regras e limitações que encontram fora de casa, seja na escola, no ambiente de trabalho ou em relacionamentos. Elas tendem a buscar gratificação instantânea e a se frustrar facilmente quando as coisas não saem conforme o esperado. Isso impacta não apenas sua felicidade individual, mas também a dinâmica social como um todo. Além disso, as crianças de hoje estão crescendo em uma era de consumismo exacerbado. A ideia de ter é melhor do que ser parece dominar o imaginário infantil. Nos anos 90, o foco estava em atividades e interações humanas, enquanto hoje os brinquedos mais caros e os gadgets tecnológicos ocupam o espaço que antes era preenchido por conversas, brincadeiras coletivas e imaginação. Essa mudança afeta o senso de comunidade e a habilidade de se conectar genuinamente com outras pessoas. É importante ressaltar que o problema não está apenas nas crianças, mas no modelo de criação atual. Pais irresponsáveis, muitas vezes pressionados pela falta de tempo e pelas expectativas sociais, acabam cedendo a uma criação mais permissiva. Isso não significa que os pais dos anos 90 eram perfeitos, mas eles pareciam estar mais dispostos a permitir que seus filhos enfrentassem dificuldades e aprendessem com elas, algo que é essencial para o amadurecimento. Quando analisamos o impacto a longo prazo, percebemos que essa diferença de criação tem reflexos no tipo de sociedade que estamos construindo. Uma geração menos preparada para lidar com desafios tende a ser mais ansiosa, menos resiliente e com maior dificuldade em resolver conflitos. Isso pode levar a problemas como aumento de depressão, dificuldade em manter relacionamentos saudáveis e menor capacidade de inovação, já que a criatividade frequentemente nasce da superação de desafios. Por outro lado, é importante refletir sobre como podemos equilibrar o melhor dos dois mundos. A tecnologia e as facilidades modernas têm o potencial de melhorar nossas vidas, mas é crucial que elas sejam complementadas por uma criação que valorize limites, empatia e resiliência. Cabe aos pais, educadores e à sociedade como um todo criar um ambiente onde as crianças possam se desenvolver plenamente, sem os extremos da permissividade ou da rigidez. Ao final, a questão que fica é: como queremos moldar o futuro? O comportamento das crianças de hoje refletirá no tipo de sociedade que teremos amanhã. Por isso, é essencial repensar nossa abordagem na criação e garantir que estamos preparando as próximas gerações para serem não apenas felizes, mas também responsáveis, resilientes e preparadas para enfrentar os desafios que virão.